Era o dia 14 de outubro de 2017. Um misterioso corpo cósmico cruzava o nosso planeta, sem que ninguém tivesse a menor noção disso. Somente 5 dias depois, o astrônomo Robert Warwick, da Universidade do Havaí em Manoa, fez uma descoberta surpreendente com o telescópio de varredura panorâmica e o sistema de resposta rápida Pan-STARRS. Desde o momento em que foi identificado, esse objeto interestelar apresentava uma órbita peculiar, uma velocidade estranha e propriedades incomuns. Batizado de Oumuamua, esse objeto tornou-se o primeiro visitante interestelar conhecido a passar pelo nosso sistema solar. No entanto, os astrônomos tiveram apenas 11 dias para observar esse visitante peculiar enquanto ele seguia em sua trajetória incrivelmente rápida, 3 vezes mais veloz do que a órbita da Terra ao redor do Sol. Depois disso, o objeto tornou-se muito pequeno e escuro para ser detectado, deixando o sistema solar em alta velocidade, sem qualquer intenção de retornar. E é nesse ponto que se torna verdadeiramente intrigante rastrear o objeto Oumuamua. Ingenuamente esperávamos que ele seguisse uma órbita hiperbólica, como se a única força que atuasse sobre ele fosse a gravidade. No entanto, descobrimos algo que não se encaixava perfeitamente nesse modelo. Havia uma aceleração adicional, como se algo não observado estivesse impulsionando além da influência gravitacional. O objeto movia-se pelo espaço a uma velocidade impressionante de 90.000 km por hora. Acredita-se que o Oumuamua tenha vindo da direção da estrela Vega, uma estrela alienígena localizada a uma distância de 237 trilhões de quilômetros. Sua forma era alongada, assemelhando-se a um charuto. Quando foi descoberto, já havia contornado nosso próprio Sol e realizado uma curva fechada, direcionando-se para outra direção. 2 características em particular chamaram a atenção dos cientistas. A primeira foi sua misteriosa aceleração em direção ao longe do Sol, o que era difícil de conciliar com muitas teorias sobre o que poderia ter causado tal movimento. A segunda característica intrigante era sua forma peculiar. De acordo com algumas estimativas, o objeto era 10 vezes mais longo do que era largo. Os objetos espaciais conhecidos mais alongados até então tinham uma proporção de 3 vezes mais comprimento do que largura. Nos anos seguintes, revistas científicas e manchetes da mídia global foram preenchidas com especulações. Seria o Oumuamua um bloco sólido de hidrogênio? Poderia ser um pedaço de detrito espacial? Ou talvez, como sugeriu o estimado astrônomo Avi Loeb, seria uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o objeto desafiou a nossa compreensão da física e deixou todos perplexos. Após atingir o seu ponto mais próximo do Sol, começou a se afastar do sistema solar em uma velocidade extremamente alta, cerca de 95.000 km por segundo em relação à nossa estrela. Essa velocidade era mais do que suficiente para escapar da atração gravitacional do Sol. No entanto, mesmo com essa velocidade impressionante, o objeto acelerou de maneira suave e constante, o que vai completamente contra o que seria esperado de um cometa irregular e fragmentado durante o processo de desgaseificação. As chances de um comportamento semelhante em um cometa natural, resultante de seus gelos, são altamente improváveis. Em 7 de outubro de 2017, o objeto estava se movendo em direção à constelação de Pégasus, em direção a destinos desconhecidos. Até o momento, com a tecnologia disponível, não era possível alcançar e fotografar o objeto de perto. Portanto, os dados disponíveis são tudo o que temos. No entanto, todos os atributos estranhos do objeto podem ter uma explicação adequada. Um novo estudo sugere que o Oumuamua pode ser uma espaçonave alienígena equipada com uma vela de luz. Essa origem artificial explicaria perfeitamente as muitas características peculiares do visitante cósmico. Inicialmente, os cientistas consideraram o objeto como sendo comum, mas posteriormente o reclassificaram como um asteroide. Após as observações falharem em revelar uma cauda ou coma difuso, uma equipe de pesquisadores decidiu novamente classificar o Oumuamua como um cometa devido à sua exibição de aceleração não gravitacional. Isso nos leva ao estudo conduzido pelo autor principal Shemuel Bialy, um pós-doutor no ITC, em conjunto com Loeb. No entanto, Bialy e Loeb não acreditam que a explicação cometa seja suficiente, uma vez que os astrônomos ainda não detectaram uma cauda ou coma ao redor do Oumuamua. Existe outra possível explicação natural. Bialy acrescentou que se o Oumuamua for apenas um fragmento de um objeto maior,
O movimento observado pode ser resultado do impulso que liberou esse fragmento. No entanto, esse impulso seria um evento singular, enquanto Oumuamua demonstrou repetidas acelerações não gravitacionais. Foi então que Loeb propôs uma nova hipótese: a luz solar pode ser a responsável. No novo estudo, a dupla determinou que a pressão da radiação solar poderia causar o movimento não gravitacional observado. Considerando que o Oumuamua possui uma espessura de apenas 0,3 a 0,9 milímetros, Bialy e Loeb sugeriram um possível candidato para essa estrutura tão fina. A vela leve é um conceito projetado para aproveitar o impulso dos fótons como uma força propulsiva. A humanidade já demonstrou essa tecnologia no espaço. A sonda Icarus do Japão viajou com sucesso até as proximidades de Vênus em 2010. Bialy e Loeb calcularam que uma vela leve provavelmente poderia suportar uma longa jornada interestelar, considerando a concentração de gás e poeira no meio interestelar e as velocidades com as quais o objeto encontraria essas regiões do espaço. Os pesquisadores determinaram que o Oumuamua poderia percorrer pelo menos 16 mil anos-luz de seu sistema de origem, seja qual for esse sistema. No entanto, a origem exata do Oumuamua permanece um mistério. Loeb comentou que isso é uma boa notícia para o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pois a anomalia nos dados indica uma possibilidade de inteligência extraterrestre. Ele enfatizou que isso não é especulação, mas baseado em evidências. Não há explicações viáveis além daquela que estão propondo. Bialy e Loeb não afirmam categoricamente que o Oumuamua é definitivamente uma espaçonave alienígena, mas acreditam que essa é uma possibilidade real. Pode ser um fragmento de lixo espacial alienígena ou uma sonda de reconhecimento enviada para investigar nosso sistema solar. Os pesquisadores afirmaram que há razões para favorecer essa última explicação. O movimento do Oumuamua está em consonância com o movimento médio do material em nossa região da galáxia, conhecido como padrão local de repouso. Essa é uma das razões pelas quais tem sido tão difícil determinar a origem do objeto. Até o momento, não foram detectados sinais vindos do Oumuamua, mas o mistério em torno dele é fascinante. Trata-se de um visitante estranho de um distante sistema estelar, com uma forma incomum que nunca vimos em nosso próprio sistema solar. Estamos ansiosos para encontrar outro Oumuamua em um futuro próximo. Deixe seus comentários sobre o que você acha que o Oumuamua nos deixou como um aviso. E não se esqueça de se inscrever, pois juntos exploraremos essas descobertas.